Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos no quinto dia do nosso curso, tá? Nós temos hoje a apresentação do bloco 6, 7 e 8. Eu inicio com pessoa com deficiência e, na sequência, a Magali e o Divaldo, tá? Eu vou. Nós estamos agora com 39 pessoas dentro da sala. Acho que vou esperar mais um minutinho, daí a gente inicia, tá? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não, né? Não. Eu Agora estou. sim. Eu não sei para onde ela foi parar. Deixa eu ver aqui. Estão vendo agora? Para mim não aparece. Não está aparecendo? Espera um pouquinho. Ok? Está aparecendo? Agora sim, Márcia. Obrigada. Gente, então, como eu havia dito, hoje é o quinto dia, a gente vai iniciar a nossa aula online, tratando do bloco 6, pessoa com deficiência, né? Hoje é a aula 8 da nossa sequência de aulas. O objetivo desse, desse bloco é identificar a pessoa que possui alguma deficiência que dificulte a realização de suas tarefas diárias e preencher corretamente o bloco 6 do formulário de cadastramento de acordo com as orientações do manual. Vale lembrar que as informações são autodeclaratórias. Então, a gente vai trazer aqui para vocês o conceito de pessoa com deficiência, tá? Tem um vídeo também que trata disso lá dentro da plataforma do Ministério da Cidadania. Recomendo que vocês assistam. É a inabilidade de a pessoa realizar atividades do dia a dia em razão da diminuição de alguma capacidade, como enxergar, ouvir ou movimentar-se. Para haver o registro no formulário principal, todas as deficiências relatadas devem ser permanentes, independente se a pessoa nasceu ou adquiriu a deficiência. Uma situação transitória de incapacidade física ou mental não é considerada deficiência. Então, lá no quesito 6.01 até o 6.03, tá? O 6.02, ele inicia com os tipos de deficiência. Então, a gente tem ali cegueira, baixa visão, surdez severa ou profunda, surdez leve, moderada, deficiência física, deficiência mental ou intelectual, síndrome de Down, transtorno de doença mental. Esses itens, na página 82 do manual, 81, 82 e 83, ali, até a 84, está trazendo os conceitos, tá? Nesse caso, vocês vão assinalar, vão realizar a pergunta para a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai dizer se sim ou se não,
Ela vai saber dizer para você também qual é o tipo de deficiência que ela tem. Cegueira e baixa visão, eles não podem ser marcados simultaneamente, mas eles podem ser marcados por exemplo, cegueira e surdez severa, é, cegueira e deficiência física. A surdez severa e a surdez leve moderada também não pode ser um item marcado simultaneamente, mas é a mesma regra. Você pode marcar surdez severa profunda e síndrome de Down, né? Transtorno mental e cegueira, tá? E tem uma diferença entre deficiência mental, intelectual e transtorno de doença mental. Que a deficiência mental, o manual traz ela, né, como um atraso do desenvolvimento global intelectual. E o transtorno mental são os distúrbios psiquiátricos, né, que afetam o funcionamento emocional e social. Então, assim, se a pessoa traz para você, normalmente a pessoa vai trazer para você, se ela tem uma dessas, ela pode falar que tem depressão, ela pode falar que tem bipolaridade, aí você vai estar colocando no transtorno mental. Se ela trouxer uma deficiência mental, aí você vai estar verificando o conceito e vai estar marcando ali, tá? Mas daí lembrando que a deficiência ela pode ser adquirida também. A pessoa não precisa necessariamente nascer com uma deficiência, mas ela pode adquirir ao longo da vida. Por exemplo, um braço quebrado, ele não vai ser caracterizado como uma deficiência física. Porém, o resultado desse braço quebrado, se posterior ao tratamento a pessoa ficar com o braço imóvel, por exemplo, ou com os dedos da mão imóvel, não consegue segurar, não consegue pegar, pode ser que ela tenha uma deficiência física. Lembrando que você vai perguntar como ela se sente. Se ela disser que sim, que ela é uma pessoa com deficiência porque ela não pode realizar as atividades do seu cotidiano, aí você marca. Se ela disser que não, eu consigo fazer as minhas atividades normalmente, aí você não marca. E o item 6.03 é em função da deficiência, se essa pessoa está recebendo cuidados permanentes de terceiro. Esse preenchimento é obrigatório no caso da pessoa responder que sim, que ela tem um tipo de deficiência. Se ela disser que não, daí você não precisa estar marcando. Você vai marcar conforme também a pessoa trazer o relato para você, né? Se ela disser que sim, você vai perguntar para ela se é de alguém da família, se ela tem algum cuidado especializado, se é o vizinho que colabora com ela, se é alguma instituição de rede socioassistencial, ou outra forma, né? Então, assim, você vai estar marcando conforme o caso daí, tá? Não houve registro no fórum de dúvidas. Se o pessoal quiser realizar alguma pergunta, a gente tá aí. Esse bloco é bem curtinho, tá, gente? A Cleonice tem uma pergunta, Márcia. Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Pode falar. O autismo entra onde nesses tipos de deficiência? O autismo, eu acho que ele entra no transtorno de doença mental. Aqui, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Distúrbios psiquiátricos que afetam o funcionamento emocional, social, cognitivo e comportamental. São pessoas que podem apresentar instabilidade de humor e fortes alterações emocionais, depressão, euforia, agressividade, perdem a noção da realidade e perdem a percepção de si. Agem muitas vezes como se assumissem a personalidade de outra pessoa. Não apresentam problemas de aprendizagem ou de rebaixamento intelectual, por isso não são confundidas com pessoas com deficiência mental.
Inclui as doenças psicóticas, autismo, distúrbios psiconeuro, ai, psiconeuróticos, distúrbios cerebrais e degenerativos, distúrbios de conduta e de personalidade. Então, o autismo, ele entra no transtorno ou doença mental. A Salete está perguntando, doenças crônicas podem ser lançadas? Eu acredito assim, Salete, isso é muito difícil de você identificar, porque trata-se de como a pessoa se sente. Então, assim, eu acho que a pergunta é sempre aonde ela consegue realizar as atividades normais dela. Se ela conseguir, você vai estar verificando aqui uma dessas questões e vai estar lançando. Mas eu não vejo aqui, ó, o câncer, por exemplo, fluidez. O próprio manual traz isso, né? Que o câncer e outras doenças crônicas, desde que elas impeçam por tempo, né? É considerado, por exemplo, uma deficiência quando você tem, por um tempo longo, mais de 2 anos, algo que te impeça a desenvolver as atividades do dia a dia. Daí, normalmente, vai te classificar em alguma outra categoria acima. Porque no manual traz exatamente isso que a Magali colocou, né? Que você vai ter que fazer a pergunta no que realmente a pessoa se sente limitada a fazer. Porque é como a pessoa se sente, né? Eu posso ter câncer e ter uma forma de câncer grave e não consigo desenvolver minhas atividades normais, tenho que fazer. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, como não precisa necessariamente de uma comprovação, você tem que marcar. A Magali, a Salete está falando que o teu áudio está bem baixinho. Deixa eu ver. Porque tem vários tipos de câncer também, né? A AIDS também, hoje, ela tem medicação que controla bem. Normalmente, a pessoa consegue levar as atividades do cotidiano dela normalmente. Mas se ela disser, não, eu não consigo porque a própria doença me causou um problema eh, de falta de memória ou falta de percepção da realidade, ou de alguma outra forma, eu acho assim, vai ser caso a caso, vocês vão ter que analisar caso a caso. E a questão do BPC, quando eles fazem o cadastro único, você vai colocar como eles se sentem. Agora, para a concessão do benefício da prestação continuada, eles têm que comprovar essa doença. Então, é fornecido um laudo para eles, né? Daí, esse laudo traz a incapacidade dessa pessoa, né? E daí fica mais fácil, inclusive, para você localizar isso. Só que no caso ali, você não vai pedir comprovação, né? Você vai perguntar como ela se sente em relação a isso, né? Se ela usa óculos, por exemplo, que é um dos casos que traz o vídeo, mas ela, para trabalhar, ela precisa do óculos, mas ela consegue desenvolver as atividades dela normalmente com esse óculos, não precisa de ninguém para auxiliar, não é uma deficiência. Se ela usa a muleta e está com a perna quebrada, ela vai deixar de usar a muleta, ela pode desenvolver, ela está permanentemente, ela não está, desculpa, ela não está, agora me fugiu a palavra, ela consegue realizar as atividades dela posterior ao tratamento. Então, isso não vai significar uma deficiência, né, normalmente. Tem pessoas que têm leucemia, que não consegue trabalhar devido a fortes dores no corpo que tem, né, ou fazem constante transfusão de sangue.
Então, eu acho assim, o entrevistado é a figura principal nesse momento, porque ele tem que ter uma sensibilidade, um olhar para essa questão. Mas, na dúvida, também, vocês podem estar encaminhando e-mail para a própria secretaria, para o próprio ministério, através dos canais deles, né? E no momento da entrevista, eu acredito assim, vocês coloquem aquilo que a pessoa trouxer para vocês. Vocês vão fazer a pergunta, o manual ele não é abrangente, ele não traz todos os tipos de deficiência, ele não traz, pode ver que ele é bem limitado, né? Então a gente tem que seguir o que está ali e as questões que forem adicionais, a gente pode estar questionando o próprio Ministério, né, para rever, né? Até se vocês têm alguma questão que vocês acreditam que seja necessário um reforço, ou um acompanhamento maior, ou uma diferença, uma mudança, eu não sei, as coisas não estão postas. A gente, como entrevistadora, a gente traz a nossa realidade do dia a dia, e ali a gente pode se deparar com situações que o manual não traz. Então, Lúcia, eu me referi à doença crônica, então, é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? O Divaldo está dando um recado para ninguém ir embora, tá? Porque durante a aula, no final dessa aula, a gente vai tirar uma foto, tá? Para vocês abrirem a câmera. Podemos seguir, gente? Márcia, alguém estava fazendo uma pergunta ali, estava comentando. Eu só não consegui ver quem. Acho que era Salete, não era? Se a pessoa quiser abrir o microfone e falar, ou se quiser escrever novamente, eu perdi a pergunta aqui no chat, não localizei nenhuma outra pergunta. Não, estava falando, Márcia, não era no chat, não. Eu também acho que era Salete, pela voz. Última chance. Eu acredito que essa questão das doenças crônicas ali também, a gente vai ter que ter bem claro o conceito de deficiência física pelo manual. Porque, ó, dificuldade para a execução dos movimentos devido à alteração total ou parcial de uma ou mais partes do corpo humano, prejudicando principalmente o movimento das pernas, dos braços, havendo muitas vezes a necessidade do uso de aparelhos, cadeiras de rodas, muletas, aparelhos ortopédicos, próteses para os braços, para que a pessoa possa se locomover. Alimentar-se, vestir-se, são considerados formas de deficiência física. Perda total ou parcial dos movimentos das pernas, paraplegia, né? Então, assim, é um conceito bem amplo e que, quando a pessoa tem uma doença crônica, pode ser afetado, né? Uma ou mais função do corpo. Então, assim, tem pessoas que têm doenças degenerativas que ficam cadeirantes, né? Mas durante um período elas conseguem se locomover. E elas conseguem aprender normalmente, têm consciência de tudo, mas elas não conseguem desenvolver todas as atividades do cotidiano. E com o passar do tempo, isso é, fica cada vez mais afetado, né? Então, é bem aquele olhar que a gente vai ter que ter para a situação, para o caso apresentado. A Salete colocou ali sobre a doença crônica, porque tem casos de pessoas que fazem hemodiálise. Realmente, Salete, a hemodiálise é um processo que ele é muito dolorido. Mas, assim, normalmente as pessoas que fazem hemodiálise, aí vai de caso a caso, não é uma pessoa. Novamente, a gente tem que ver isso, né? Porque se a pessoa está fazendo hemodiálise
se ela está no início de um tratamento, é uma situação, se ela consegue estar na fila de transfusão, é outra situação. Então, assim, você vai ter que verificar se de repente isso está causando uma inabilidade para ela do cotidiano e se isso não vai retornar. Então, se não retornar de alguma forma, você marca, né? Você não vai ficar questionando a pessoa, você vai marcar, vai fazer a marcação, depois você leva para o seu gestor, conversa melhor sobre o caso, né? Se for necessário, faça uma visita domiciliar, né? Então, você pode aparecer casos, sim, que vai causar uma deficiência na pessoa, porque ela nunca mais vai conseguir realizar as atividades dela do cotidiano. Mas se ela faz hemodiálise e trabalha, é, por exemplo, de uma forma digital, né? Aí é diferente. Agora, ela não vai conseguir fazer um trabalho mais pesado, por exemplo, né? E aí a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade. Então, tudo tem relação com o seu contexto, porque você vai verificar se a pessoa não tem escolaridade, ela provavelmente não vai conseguir trabalhar de uma forma no escritório, né? Ela vai fazer faxina ou ela vai trabalhar de pedreiro. Então, realmente, você tem que analisar o contexto da pessoa para você fazer a marcação correta. Mas se ela está ali na tua frente, você está realizando uma entrevista, você fez a pergunta e a pessoa disse que sim, que ela tem uma deficiência, de início você vai marcar. E depois você leva para o seu gestor, conversa sobre o caso, marca uma visita domiciliar e faça uma visita e um acompanhamento para essa família. Porque essa não deve ser a única vulnerabilidade dela, né? Ela pode ser que necessite de uma inclusão, de um acompanhamento no CRAS ou no CREAS, né? Então, é uma pessoa que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Márcia, só complementando em relação a isso, a gente lembra que tem o campo 1.23 dentro do cadastro único, que é um campo de observação. Então, por exemplo, essa situação faz, né, hemodiálise, mas não está caracterizado como deficiência, porém isso impede de trabalhar, e isso pode ser marcado lá no bloco 1.23 de observação, porque a família informou isso. Então, está impossibilitada de trabalhar devido ao tratamento crônico hemodiálise, né? Então, isso pode ser registrado dentro desse campo de observação também. Então, Salete, pode ser que realmente você não consiga caracterizar ela dentro do cadastro único, dentro das deficiências que tem. Mas é aquilo que eu falei, né? O cadastro único, os conceitos dele são esse, então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mas se você perguntou para a pessoa falou que é uma pessoa com deficiência, você vai ler essa resposta para ela e ela vai caracterizar para você. Magali, a Salete está perguntando se o que recebe BPC tem que marcar no suplementar qual deficiência. Salete, eu vou pedir para você para a gente responder isso na próxima aula, porque eu não tenho clareza dessa resposta para te passar nesse momento. Então, quando Márcia, em relação à BPC, é o que a gente diz, a gente usa sempre a regra do cadastro único. Porém, sim, o INSS solicita que quando o recebimento é de BPC, por deficiência, que seja marcado no cadastro único, nesse bloco de deficiência, qual a deficiência. A Salete diz que ela não está perguntando, ela está afirmando isso, porque é uma informação que vem do INSS, sim. Então, sempre que for para solicitação ou uma pessoa que recebe BPC referente à pessoa com deficiência, marca no bloco a deficiência. E aquilo que a Márcia já colocou, que nos casos que é para atualização cadastral, a pessoa, inclusive, tem a perícia médica que ela já passou no INSS e foi identificada a deficiência dela, sim.
Gente, meu som melhorou? Melhorou. Podemos seguir ou tem mais alguma questão? Eu acho que a gente pode seguir, porque senão a gente acaba passando muito tempo, né? Aí, se Isso. tiver mais dúvidas, acho que vai colocando no fórum, a gente vai respondendo, né? Não, mas eles responderam que pode seguir, Magali. Então, a próxima aula do dia de hoje é a aula 9, referente ao preenchimento do bloco 7, que é o bloco de escolaridade. Eu acho que essa é um bloco que ele apresenta poucas dúvidas, né? É um bloco bem tranquilo para estar preenchendo. Então, esse bloco de escolaridade, ele tem como objetivo caracterizar o grau de instrução de cada componente da família, então ele é preenchido para todos os componentes da família, e o objetivo, né, desse módulo dentro do curso é preencher de forma correta o bloco 7, de acordo com o manual. Então, as orientações para o preenchimento desse bloco no manual do entrevistador estão nas páginas 85 a 95. Em relação à escolaridade, o que tem um ponto de atenção é a questão do que é considerado escolaridade e o que não é. Então, entre as famílias vulneráveis, existe muito uma prática de se deixar a criança junto com um vizinho ou outras pessoas que, inclusive, eles chamam de mãe crecheira, que são aquelas pessoas dentro do território que acabam por um valor inferior ao valor de uma escola, né, particular, cuidando dessas crianças, faz o cuidado dessas crianças. Então, nesses casos, não é considerado escolaridade. Então, se a criança não está matriculada numa creche ou numa escola regulamentada, ela é cuidada dentro de uma casa, dentro de um espaço que não é regulamentado pelo MEC, não é considerado, né, lá no bloco de escolaridade. Bem como outros cursos, né, que a pessoa pode, enfim, estar realizando e que não é cursos autorizados pelo MEC, reconhecidos pelo MEC, também não são registrados no bloco de escolaridade. Ali a importância do nome correto da escola para que possa se identificar o código, né, o INEP, que é o código escolar, né, de cada escola. O sistema ele traz, né, esses códigos. Quando essa escola não está ali codificada ainda, é necessário esse contato com, né, o pessoal da educação, do Núcleo Regional de Educação, muitas vezes o próprio coordenador da educação no município, referente ao programa Bolsa Família, faz, porque, por exemplo, nas situações em que a família passe a receber um benefício, como o benefício de transferência de renda, tem a condicionalidade da frequência escolar. Então, é muito importante a identificação correta da escola para que essa criança ou adolescente seja identificado dentro do sistema, né, para esse acompanhamento de condicionalidade nas situações de ser beneficiário de um programa de transferência de renda, bem como a importância disso até para planejamentos dentro do próprio município, né? Muitas vezes identificar que a pessoa mora num território, mas muitas dessas crianças e adolescentes estão estudando num outro bairro distante por falta de vagas. Então, essa identificação adequada da escola possibilita esses avaliações e monitoramentos e planejamento da política de educação. Aqui eu só trouxe, não sei se todos conseguiram assistir o vídeo, mas existe uma errata do vídeo, né? Porque como esse vídeo foi produzido lá quando foi criada a versão 7 do Cadastro Único, que foi lá em 2010, então ele indicava o preenchimento do bloco de trabalho a partir de 10 anos, e a gente sabe que a legislação não permite. Então, a legislação permite, a partir de 14 anos, trabalho na condição de aprendiz.
Então, caso a pessoa responda, né, que nunca frequentou escola, que daí vai fazer esse salto já para o bloco do trabalho e renda, então é somente a partir de 14 anos, vai responder já lá no bloco 8, né, a partir do 8.01, e para outras crianças e adolescentes, tem o salto que é para o 8.09, que o Divaldo vai estar apresentando mais à frente, que é as questões de pensão e pensão alimentícia que podem ser registradas. Então, quando a pessoa registrou ali no bloco que nunca frequentou a escola, tem esse salto. Mas caso a pessoa não está estudando, mas frequentou a escola, vai preencher qual foi o último ano que ela concluiu, né? Lembrando que tem, né, as classificações ali da escolaridade, então, educação básica, considerado educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, se registra dentro do formulário o curso que está frequentando. No fórum não tinha dúvidas referente a essa questão. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a essa temática, que é bem tranquilo para preenchimento, né? Tranquilo, mas teve pessoas que errou no teste inicial, Magali. O que as pessoas se equivocam, né? Eu falo para você que isso não tem nada. A primeira vez que eu fiz o teste, até eu errei, Magali. O que as pessoas se equivocam é que a gente vai no automático, né? A gente vai, ensino fundamental, médio e ensino superior, né? Daí vem a pegadinha, né? E não é dividido assim o sistema de ensino brasileiro, né? É entre básico, que se subdivide, igual a Magali falou, em infantil, fundamental e médio, e superior, né? A gente não pode esquecer disso. Não temos nenhuma pergunta aqui no chat. Então, acho que a gente já pode passar para a próxima aula, que é uma aula que acaba surgindo mais dúvidas, que é relacionada ao bloco de trabalho e renda, né? Positivo. A minha parceira continua aqui na sala? Tá aí. Obrigado, tá, Ana? Bom, pessoal, acho que o dia de hoje é um dia que traz conceitos importantes, né? Preenchimento do formulário e para seleção de público, né? Habilitação e seleção de público em diversos programas sociais. Apesar que todas as outras informações, componente de família, domicílio, tudo é importante, mas sabemos que a questão de renda, né, costuma ser um dos principais, né, o principal critério, ou quando não, ele é um critério que vem junto com os demais, mas sempre perpassa, né, pela renda, para a seleção do nosso público, principalmente público de assistência social, né, de programas socioassistenciais. Bom, é uma aula que vocês podem participar à vontade. O que eu, a Magali e a Márcia não souber responder, a gente se compromete em responder depois. Né? Eu acho que é uma aula que falar de renda é o que apresenta maiores dificuldades para os senhores no dia a dia, na lida com as famílias, né? E com outros interessados no cadastro único, que a gente sabe muito bem, conforme vocês mesmos já trouxeram aqui. Né? Aquela experiência com o vereador, que eu nem sei quem foi, né, que trouxe essa experiência. Ô, Ana, pode estar passando. Então, assim, eu queria reforçar também com vocês, né? A Ana vai passando aqui para a gente, vai lá para os objetivos agora, o slide nos objetivos. Essa questão de trabalho e renda e remuneração, né? Para começar, não é à toa, né? O nosso bloco se chama Trabalho e Remuneração. Então, de cara, se o nome é Trabalho e Remuneração, é porque existe aí uma diferenciação entre trabalho e remuneração. A gente não pode achar que os dois são iguais. Então, significa que existe trabalho sem remuneração, né? É claro que não tem remuneração sem trabalho, né? Mas existe trabalho sem remuneração. Então, a pessoa pode trabalhar, a gente já vai ver qual que são essas situações, e não ter remuneração. É importante a gente
ter clareza desses conceitos que são diferenciados no cadastro único, né? Uma outra situação também que é muito importante quando a gente fala em trabalho e remuneração, não podemos esquecer que o cadastro único como um todo, apesar de ser utilizado por diversos programas sociais e política pública, mas ele é sim, né, um cadastro, uma ferramenta que se originou dentro da política de assistência social. E para essa nossa política de assistência social, essa questão trabalho é uma questão, e renda e remuneração é uma questão muito cara. A gente tem todo um olhar diferenciado para estas situações. Um olhar no qual a gente consegue enxergar as vulnerabilidades das famílias. A questão de sazonalidade no trabalho é muito importante e muito caro para o cadastro único. Ana, você está com dificuldade de passar os slides? Ah, conseguiu. Pois bem, ó, a Ana está aqui, né? Como eu falei para vocês aqui, eu trouxe aqui o formulário, né? De bloco 8, trabalho e remuneração. Enfatizei a palavra trabalho e remuneração. Tem o 809 ali, que são, né, outras fontes de renda que a pessoa pode ter. Já vamos conversar um pouco mais sobre isso. Ana, pode passar? Bom, para começar, algumas coisas que pode causar, né, uma certa dúvida. Tarefa doméstica, né, dona de casa que trabalha, não é trabalho, né? Dá trabalho, cuidar de uma casa, né? Mas para o conceito de cadastro único, para a finalidade que se interessa o cadastro único, nas políticas públicas que se utiliza do cadastro único, pelo menos por enquanto, não estamos interessados ainda em identificar o trabalho, né, do lar, né, da pessoa, da mulher que só fica em casa cuidando da casa. E essa dona de casa também, ela não é trabalhador doméstico. Um quesito, acho que é 8.04, né, que tem lá o trabalho principal, tem algumas categorias e tem o trabalhador doméstico. Esse trabalhador doméstico é aquela pessoa que trabalha na casa de outras pessoas, né, e recebe por isso. A dona de casa, ela cuida da casa dela. Outra questão importante, trabalho principal, olha a palavra. Se a gente, assim, estiver concentrado no que diz a palavra, o termo, nós já notamos de cara que, opa, não é uma coisa assim, né? Tem a palavrinha principal ali. Por que botou principal na frente? Porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma ocupação, mais de um trabalho. E vamos registrar apenas um. Qual é esse trabalho que vai ser registrado? O principal. E o principal não é o conceito daquele que se ganha mais. De repente a pessoa tem um trabalho que ela trabalha lá um dia só por semana e acaba ganhando mais do que o trabalho que ela trabalha 5 dias na semana. Isso pode acontecer, né? Um bico que ela faz lá que ganha muito dinheiro. Mas não importa, por cadastro único nós vamos cadastrar aquele trabalho que ela trabalha 5 horas por semana. É sempre o maior horas trabalhadas. A questão de rendimento também, né? Esse conceito de rendimento. O que eu registro, o que eu não registro de renda, né? Do rendimento e remuneração da pessoa. Quando a pessoa recebe salário, é o bruto, né? É o total, sem desconto nenhum, sem desconto de INSS, sem desconto de Previdência, é o valor na íntegra, inclusive com adicionais, né? Se a pessoa recebe uma gorjeta, algum outro dinheiro por fora, hora extra, tudo isso vai ser registrado nesse rendimento, né? Só que não se preocupem, né? As famílias não precisam se preocupar, porque nós temos a questão da sazonalidade presente, né, no cadastro. Logo os senhores vão ver como é que a gente consegue trazer essa questão da sazonalidade para dentro da renda das famílias, né? E o cálculo da retirada por conta própria, quando a pessoa não é empregada, né, ela trabalha fazendo bico por conta própria, é empregador, aí sim, aqui tem os descontos, os custos, né? Então não é a receita da empresa da pessoa, o quanto que aquela pessoa, um cabeleireiro, né, que não tem empregado, ganha por mês. Tem que descontar o que ele teve de custo, de energia, de água, enfim, né? Todas aquelas despesas que ele teve, aquele custo que ele teve para poder conseguir aquela receita, pode, neste caso, daí, ser descontado, inclusive do pessoal daí que é da zona rural, né, agricultores, que vai descontar todo o custo da produção dele. Pode passar, Ana. Uma coisa muito importante, não sei se pode cair, tá, pessoal? No 802, limitação da produção, também é afastamento. O 802 pergunta, né, se a pessoa estava afastada do trabalho. Quando a gente vê essa palavra afastada, a gente já pensa só naquelas situações bem oficiais mesmo, bem formal, né, de quem é empregado e coisa e tal.
Mas não, a pessoa que trabalha por conta própria, né, ou a pessoa que tem um comércio, de repente esse comércio fica fechado, porque não chegou a mercadoria que ele precisava para poder trabalhar e ficou afastado, né, que ele pode ser considerado como afastamento, tá? É uma questão de sazonalidade aqui, né? A gente quer pegar isso, o quanto de fato é vulnerável o trabalho dessa pessoa, né? Quanto que tem, assim, de coisas que podem implicar nesse valor que ela, de repente, está recebendo, né? E o 803, que é aquela pergunta que pergunta relativo ao pessoal da agricultura, né? Se responder sim, né, o ideal é que se marque, né? A orientação é que se marque daí lá no formulário, né, do GPTE, que a gente vai trabalhar mais para frente, os formulários suplementares. O 804, atividade principal, eu só destaquei essa. Eu acho que todos os demais ali, eu quero acreditar, vocês podem estar fazendo pergunta aqui, todos os demais é fácil, né? Eu só queria destacar o serviço militar obrigatório. Ele é empregado sem carteira de trabalho assinada. Tá? Ele não é aquele empregado público, como tem uma alternativa lá, né? Não, não. Ele é empregado sem carteira de trabalho assinada. Então, aqui foge um pouquinho a lógica. Então, a gente tem que se atentar para essas situações, esses conceitos que fogem um pouco à lógica. Pode passar, Ana. E aqui a gente começa a anotar quanto que a pessoa ganha, né? O 805, no mês passado, remuneração. Você vai colocar lá, né, o valor, se a pessoa teve remuneração no mês passado. E aqui entra o salário, entra os adicionais, né, entra 13º, entra auxílio doença, entra salário maternidade, né? Então, ó, os lembretes, né? Então, aqui entra toda a remuneração. E se for por conta própria o empregador, com os descontos, né? Vocês vão colocar aqui. A pessoa não teve remuneração no mês passado, vai ser 0 aqui, né, pessoal? Vai ser 0. O item 806, 808 é aquele que pergunta nos últimos 12 meses, né? Quantos meses você trabalhou, se trabalhou, né? Se teve remuneração, né? E o valor dessa remuneração. Então, estes itens, né, a comparação entre esse 805 com do 806 ao 808, que, para nós do Cadastro Único, nós conseguimos trazer a questão da sazonalidade, a questão da vulnerabilidade das famílias quanto à remuneração. Então, de repente, a pessoa, até no mês passado, ela tem, né, um bom salário, né, ela conseguiu pegar um emprego e está com um salário bom, só que a hora que você vai olhar, né, os últimos 12 meses, isso acontece muito para pessoas que trabalham informal, né, a gente sabe disso. Trabalho informal, é pedreiro, ele é, né, eletricista. De repente tem mês que ganha muito e tem mês que não ganha nada, né? Então aqui, nesses últimos 12 meses, vai registrar, né, quanto que ele ganhou. E talvez não tenha tanto assim, ele estava desempregado, né? Agora ele está empregado, mas nos últimos 12 meses ele não estava empregado. Então tudo isso a gente consegue coletar, né? O agropecuarista, vocês sempre vão colocar que é 12 meses ali, né? Independente de quanto tempo foi, porque a produção dele costuma durar esse período todo, né? Deve ser contado a partir do mês anterior, esses 12 meses. Então, 12 meses, nós estamos em setembro, agosto de 2021, julho, e assim vocês vão contar 12 meses de agosto de 2021 para trás, né? É assim que vai ser informado para a pessoa se lembrar e falar quanto tempo ela trabalhou nesse período e quanto que ela recebeu nesse período de fato, né? E essa sazonalidade, né, tem o cálculo da renda per capita. Eu não sei se você é de conhecimento dos senhores, né, tem um informe 275 de 2011, ele traz, né, um informe antigo, inclusive. Eu nem sei se tem um informe mais atual, Maga, mas eu acho que é esse ainda, né, o último. Ele traz essa questão do cálculo da renda per capita. E lá tem certinho como os senhores podem fazer esse cálculo. Não é deste curso, tá? Estou trazendo aqui informação a mais para vocês. Isso não vai cair, né? O cálculo de renda per capita não vai cair no teste final de vocês. Mas no dia a dia de vocês, sim, né? É interessante vocês saber, né? Para poder estar informando para as famílias, né? Até mesmo poder estar acompanhando por que uma família foi habilitada, por que não foi, né? Porque não é só a remuneração do mês passado, né? Vai ser uma comparação do mês passado, de cada componente da família. Vai se pegar qual que é o valor do mês passado, comparado com o valor que deu de trabalho nesses 12 meses,
sempre dividido por 12, tá? Aqui, ó, sempre dividido por 12. Já teve município da minha região que disse, né, que recebeu orientação de outros gestores, né, e outros entrevistadores de outra região, que o cálculo da renda per capita, para não prejudicar a família, independente se a família trabalhou, né, se aquele componente da família trabalhou 12 meses ou não, deveria se registrar 12, porque daí o número é maior para ser dividido, né? Então registra lá mais do que 12, dá o número maior, e a renda per capita, a renda daí, né, desses 12 meses vai dar menor. Não importa, pessoal. O Ministério, no cálculo, sempre vai dividir por 12, mesmo que você coloque lá, não, a pessoa trabalhou só 3 meses, nesses 12 últimos meses, ela trabalhou 3 meses, e nesses 3 meses deu R$600. O Ministério vai pegar os R$600 e não vai dividir por 3, que você colocou lá, vai dividir por 12, que vai dar 50. Então, a pessoa tem uma renda per capita de 50 nos últimos 12 meses. E no mês passado, ela tem uma renda de 1.000. No cálculo da renda, vai ser feita a comparação e o que vai ser levado em consideração é o 50 e não o 1.000. Entende? Daí vai somar com o que está no 809, vai somar com os demais componentes da família, e depois vai dividir pelo número de componentes da família para dar o cálculo de renda per capita. É assim que é feito o cálculo de renda per capita. Pode passar, Ana. E indo agora para outras remunerações, né? Ó, uma dica importante: previdência privada também é aposentadoria, tá? Também entra lá no item 1, né? Eu acho do 809. Seguro-desemprego e defeso, né, para aquele pescador, né? Pessoal que vive da pesca, seguro-defeso, só se receber no mês da entrevista. Isso mudou de 2015, eu acho, essa orientação para cá, né? Se já recebeu ou vai receber, marca não. Então, ó, nós estamos em setembro. A pessoa fala, não, mas eu recebi seguro-desemprego só até agosto. Agora não tem mais seguro-desemprego, eu estou desempregado, né? Então não vai marcar nada aqui no item 809, e muito menos nos anteriores, que já deveria ter marcado 0, porque a pessoa não tem renda, né, no mês passado, por exemplo. E se vai receber ainda, também não marca. Outras fontes, que é o item 5. Auxílio reclusão, é do dependente. Aqui até tem, né, toda essa questão, né, esse clamor social, porque preso deve receber, né, auxílio reclusão ou não, né? A questão é que ele contribuiu para a Previdência, né, em algum momento, e a família que tem direito, né? Inclusive as crianças dele têm direito a esse auxílio reclusão, não é dele o dinheiro. Então aqui nos componentes da família dele vai ser registrado. Só que se esse componente for menor de 10 anos, se registra no RF. Agora, se tem 11, 12, 13 anos, por exemplo, vai registrar aqui no item 5. Aluguel, juros, também tudo entra aqui em outras fontes. Eu acho que os demais itens eu nem trouxe aqui para vocês, porque eu acho, né, pensão alimentícia, eu acho que isso é tranquilo de se entender, né? Ana, pode passar? Não teve dúvida, vocês não registrou dúvida, né? Se vocês não colocarem pergunta, e vocês podem colocar em pergunta, inclusive do processo de fiscalização, tá? Estou provocando, olha só. Se vocês quiserem perguntar do processo de fiscalização, eu e a Magali estamos disponíveis. Senão, nós vamos abrir a câmera e tirar aquela foto bem bonita com todo mundo agora. Ó, a Fabrícia está colocando aqui. Menor de 10 anos, se recebe pensão ou auxílio reclusão, coloco no RF, auxílio reclusão, sim, Fabrícia, é isso. Pensão não, pensão coloca aqui, né, Magali? Eu confesso que estou com um pouco de dúvida agora, Fabrícia. Então, em relação a menor de idade, pode preencher o campo 8.092, que refere-se à aposentadoria, pensão ou BPC, e o ponto 04, que refere-se à pensão alimentícia. Então, isso pode preencher para menor de idade. Os outros campos daí, não, até porque também não vai receber, né? Exato, Magali. O auxílio reclusão seria como se fosse uma pensão, né? Exato, e vai lá no item 5, é isso mesmo, então, tá? A Magali confirmou aquilo que eu te falei, Fabrício. Então, menor de 10 anos,
no item 2 e 4 registra, tá? Auxílio reclusão aqui não. A Salete fez uma pergunta muito boa aqui, Salete. Vamos lá. Eita, gente, o pessoal está perguntando bastante, Gali. Vamos um por um. Salete, o valor recebido do seguro-desemprego deve ser somado à renda dos 12 meses. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Salete, a tua pergunta. Eu vou responder de duas formas diferentes, porque isso mudou de 2015 para cá, né, Salete? Do seguro-desemprego, Salete, tu coloca só do mês anterior, tá? Do mês anterior não, do mês que a pessoa está vindo na tua entrevista, que isso vai ser colocado lá naquele 809. É que primeiro pegava, se somava, né? Mas tudo isso caiu por terra, tá? Agora, uma outra forma de entender essa tua pergunta, deixa eu ver aqui, eu estou entendendo de outra forma também. Os meses que recebeu auxílio doença deve ser somado aos meses trabalhados. Você está perguntando outra coisa aqui, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, pessoal. As perguntas. Mas se foi isso, Salete, você está confundindo como era antes com como é agora depois de 2015, eu te respondi, tá? É isso, não. Tá? Vai ser só colocado do mês que recebe seguro-desemprego no item lá, no item do 809. Eu quero responder agora a próxima pergunta aqui. Depois da Salete, eu estou me perdendo aqui, a Fabrícia falou, porque a mãe for dependente, parte é para ela. Fabrícia, eu não entendi a tua pergunta corretamente aqui. Vamos ver quem mais perguntou. A Ana Gabriela. Auxílio reclusão. Se tem mais de um filho e são maiores de 10 anos, eu divido o valor do auxílio pela quantidade dos filhos e lanço uma percentagem em cada um? Boa pergunta, Ana Gabriela. Confesso que eu não tenho essa resposta. Magali? Também não saberia dizer. Essa também a gente vai ter que anotar para perguntar. Ficamos te devendo, tá? Ficamos te devendo essa. Não vamos responder algo que a gente não tem total certeza, tá, pessoal? Gente, eu estou me perdendo aqui. As meninas que podem nos ajudar fazendo as perguntas, tem alguém aqui? O auxílio, a Fabrícia está perguntando aqui, ó. Do auxílio reclusão, se a mãe for dependente, é parte dela e do filho? O auxílio reclusão é para a família, né? Então, sim. E já que aparece, né, de cada um, né? Ok. Vamos lá, pessoal. Tem mais pergunta antes dessa. Ana Gabriela, a Valquíria e o seguro-defesa. Em qual campo eu registro? O mesmo seguro-desemprego, Valquíria. O seguro-desemprego é 8. Salete, de novo. Os meses que recebeu auxílio doença ou maternidade deve ser somado aos meses trabalhados. O auxílio doença, ele é similar ao seguro-desemprego, né? Mas a pessoa fica afastada por um período de tempo e volta ao trabalho. Eu não tenho total certeza, mas eu acredito que sim. É que ela fala de meses, está querendo falar daqueles 12 meses, né, Salete? A pergunta é referente àqueles 12 meses. O item anterior, né? Sim, recebeu auxílio maternidade naquele mês, vai colocar lá no campo de remuneração daquele mês. E se recebeu auxílio maternidade nos meses anteriores, o valor também será colocado. Agora, se conta como trabalho, enfim, né, está trabalhando, de fato, eu tenho dúvida de responder. Eu respondo parcialmente, tá? Eu falo que não, mas a gente tem que ter certeza disso. Eu vou te dar um pouco mais de certeza. Se a Magali tiver certeza, eu acho que conta ao trabalho, não. Conta enquanto remuneração, mas... Mas isso pouco importa também para a renda per capita, tá, Salete? Só esclarecendo, a renda per capita dos últimos 12 meses sempre será dividido por 12. Então, pouco importa. Mesmo que tu não registra, o Ministério vai colocar 12 na hora da divisão desse auxílio maternidade, os valores que der lá, tá? A Fabrícia. Se ela for dependente na carta de concessão do INSS, aparece o total de cada. Tá. Isso na renda mensal, no campo 808. Tá, 808 daqueles 12 últimos meses, né, Salete? Sim, daí você vai somar, Salete.
Se for a remuneração 808, não é a quantidade de meses trabalhado, é a remuneração, tu soma. A Fabrícia, do auxílio reclusão, se a mãe for dependente, é parte dela e do filho. Na carta de concessão, a Fabrícia está afirmando isso, né, Fabrícia? Na carta de concessão vai aparecer a parte de cada um. É aquela pergunta que eu, a Magali e a Márcia ficamos de dar total afirmação para vocês se é isso mesmo depois, tá? A Ana Luísa vai repassar para o Ministério. Tá. Pessoal, se ninguém mais perguntar, eu só quero fazer um comentário do processo de fiscalização. Eu não sei se a Márcia e a Magali acompanham lá na sala de instrutores do Ministério, e a Ana Luísa, né, de gestão do cadastro único de formulário não, do Bolsa Família, do PDF. Eu fiz uma pergunta, não tem muito tempo, e ela está sem resposta, né? O Ministério não deram resposta para mim. Aproveitei a pergunta de um rapaz lá, o Ministério deu uma resposta que eu achei vaga, essa questão do processo de fiscalização, né? Ele falava de famílias que, né, a mulher dizia que ela era solteira, mas ela publicava em Facebook festa de aniversário de casamento com o marido, né? Então o rapaz lá queria saber, e daí? Né? Ela é casada? Não é? Isso conta, né? A foto no Facebook conta como prova para ver que é uma informação falsa, né? A gente excluiu o cadastro dela e por aí vai, bloquear no CIBEC, né? E eles deram uma resposta. Só que daí eu complementei, eu fiz, porque não está claro, tá, pessoal? Assim, tem um informe que é o 337 de 2012, se vocês quiserem anotar, eu posso colocar aqui, eu acho que os senhores devem saber esse informe, né? É o 337 de 2012. Ele é um informe que fala do processo de fiscalização do programa Bolsa Família, esse informe, né? Esse informe, ele fala em verificação, né, das materialidades dos fatos. Quem deve fazer isso é vocês, município, né? Então, olha só a palavra que eu utilizava, até como se fosse assim, tipo polícia civil, né, delegado. Uma verificação das materialidades dos fatos. Por quê, pessoal? Porque, por óbvio, né, no direito brasileiro, todos nós temos o direito, né, ao contraditório. Então, se alguém, né, se vocês falam, não, mas a família está, né, alguém da família aí, ela omitiu informação, essa informação ela é falsa, isso não corresponde. Vocês vão ter que provar, né, porque a família pode falar o contraditório, ela pode reafirmar, não, negativo. Eu continuo falando que é isso aqui, e ela vai recorrer ao Ministério, pode recorrer inclusive ao ministro, né, dando as alegações dela. Então, veja bem, isso é muito importante, essa verificação das materialidades. É importante em qual caso? Claro que no caso que são pessoas que são empregadas, igual o exemplo que vocês trouxeram do vereador, isso é muito fácil, né? É até a lei da transparência, é só perguntar para a Câmara quanto esse vereador ganha, deve ter inclusive no site a informação de salário talvez, fica fácil provar, né? Qualquer pessoa que é empregada, é fácil essa materialidade. O problema são as pessoas que são informais, né? Como que a gente vai alegar que não, é mentira que um pedreiro ganha muito mais do que aquele e fala que só ganha R$ 100 por mês, né? É muito difícil isso. A mesma questão da questão do casamento, nesse caso do rapaz, na foto do Facebook, o que vai acontecer? Existe uma outra situação que é o dolo e o não dolo, tá? De tudo isso. O não dolo significa que no momento que a pessoa fez a inclusão do cadastro, ou fez a atualização para vocês, era aquela situação. Depois é que se alterou a questão de componente, depois a mulher casou, depois conseguiu um emprego, entendeu? Não tem dolo aí, não tem problema nenhum. É só atualizar, inclusive se não cair num processo de averiguação, a família tem a regra de permanência, inclusive, né? Não tem perigo nenhum. O problema é assim, no momento da inclusão, no momento da atualização, ele estava mentindo. Então, como é que nós vamos chegar nessa materialidade deste momento? Imagina a situação no Facebook, o que vai acontecer, né, se o rapaz lá, né, fizer alguma situação lá com essa mulher? Ela vai falar, não, meu amigo, eu estava apenas comemorando ali, porque, na verdade, quando eu fiz a inclusão, ou quando eu fiz a atualização, eu tinha me separado dele. Agora eu voltei. Aquele dia que tu viu a foto no Face, eu voltei, entendeu? E daí? Não tem dolo, né? Até pode já ter que atualizar e colocar agora que tem um componente e tudo, mas não teve dolo, porque ela vai alegar que no dia não estava casada. E daí a pessoa não é casada formalmente, né? É união estável. Como é que tu prova? Como que tu consegue chegar nessa materialidade, né? Então essa discussão ela é muito complexa, pessoal, né? Muito complexa. Vocês têm responsabilidade, sim, e pode responder por prevaricação, inclusive quando tem dolo, nessa questão de dolo que a família tem que ressarcir, né? É comum no meio de vocês, eu acompanho algum grupo de vocês, sempre tem a pergunta, né? Vocês conhecem alguém que o Ministério fez ressarcir?
Essas são poucas das situações, né, que a família tem que ressarcir. Então, se chegar nessa situação que a família vai ter direito ao contraditório, né, e tudo mais, o que acontece? Se a família também tem que ressarcir, vocês vão ter que responder por que o entrevistador ou o gestor do Bolsa Família não conseguiu perceber que a família, no momento da inclusão ou da atualização, estava omitindo. Tem que ter uma justificativa, né? Então, vocês vão ter que colocar uma justificativa. Então, não é tão simples assim. Sobra para a família, sobra para vocês, né? É uma situação complexa que, na minha opinião, ela precisava de mais detalhes por parte do Ministério. Tanto é que não conseguiram responder a minha pergunta, né? Situações fáceis aí, que eles pegam em processo de averiguação usando base de dados, isso é tranquilo. Agora, eu quero ver a situação que vocês vivenciam no dia a dia aí, que são situações da informalidade, que são situações da união estável, né? Isso aí é tudo muito difícil. A gente tem alguma participação aqui, a Valdinéia dando risada, falando que no município dela acontece muito isso. A Fabrícia, tivemos um pedido de pensão por morte negado a uma mulher que todo ano atualizava o Cade Único e não colocava o marido. O INSS negou o pedido dela, para ela a pensão seria vitalícia para os filhos acabar quando completaram 21 anos. Eles não eram casados no civil, o INSS cruzou dados com o CAT. Aqui também acontece. Divaldo, Oi, Márcia, pode complementar. o quesito ali da pergunta da Salete, quantos meses trabalhou nesse período, lá na página 105 do manual, ele traz, registre com 2 algarismos números dos meses trabalhados. Aí ele diz assim, se a pessoa trabalhou mais de 15 dias em determinado mês, considere como trabalho o mês completo. Se a pessoa esteve licenciada por Instituto de Previdência Oficial nos últimos 12 meses, os meses relativos a essa licença também devem ser somados. Então, a resposta é sim, devem ser somados. Obrigado, Márcia. Eu questionei essa questão da renda, porque esse campo 8 é um campo que gera muitas dúvidas, sabe? Então, falando assim, é fácil, né? Mas na hora que você pega, às vezes, a carteira de trabalho, a pessoa teve vários períodos durante o ano registrado, trabalhou 2, 3 meses, então, e é um campo-chave, né? Para você fazer o cadastro de forma certa, porque você pode ou incluir uma família no benefício onde ela não deveria ser incluída, então você exclui a família, às vezes, né? Então, é um campo que tem muita dúvida. Eu vejo aqui os entrevistadores, eles têm bastante dificuldade, questionam bastante isso, sabe? Então, muitos colocam auxílio-doença no campo da aposentadoria, então a gente percebe que tem que fazer bastante correção. E aquela questão que eu perguntei do seguro-desemprego, é assim, tem ali o campo onde vai a renda, né, dos últimos 12 meses, acho que é o campo 88, se não me engano. Então, eu queria saber, digamos, a pessoa tem 5 parcelas de seguro, ela já recebeu 4 parcelas, está recebendo esse mês a 4ª parcela. As 3 parcelas que ela já recebeu do seguro, você deve somar com a renda dos meses que ela já trabalhou? Porque isso foi uma renda que ela teve. Ou essas parcelas do seguro você não soma com as rendas dos meses trabalhados? Pelo manual, Salete, ele diz que você soma sim, porque se ele está licenciado pela Previdência Social nos últimos 12, ele fala que soma. Mas Sim, você aí é está falando de auxílio-doença. seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego é Isso. referente ao trabalho também, né? Pois é, eu acho que também, né? Deve ser somado. Sim, pelo Aí manual você, deve ser somado. Eu também tenho esse entendimento que soma sim porque é renda, né? Então, quando é o campo de renda, ele não é só a renda do trabalho formal, todas as rendas da família podem ser somadas nesse campo, né? o Então, auxílio-doença, o Michel está natalidade, perguntando ali também sobre o auxílio-doença. Ele não está trabalhando, mas recebeu o campo de renda, foi aquilo que a Márcia colocou. Se auxílio-doença é previdenciário, coloca assim como trabalhando, e daí vai ter a outra questão lá que vai perguntar se esteve afastado e o motivo. E a renda vai ser a renda
é que ele recebeu do auxílio doença, e caso tenha uma outra renda na família, Sim, também sim. vai somar. Do auxílio doença, bom, ele não pode estar trabalhando, né, para receber. Ali, quando eu citei os meses trabalhados, a isso que eu me referi, porque às vezes a pessoa trabalhou 6 meses e está 3 meses recebendo auxílio. Então, ali no caso, eu vou colocar meses trabalhados 9 meses e vou colocar o valor do seguro-desemprego como salário, desculpa, do auxílio-doença como salário, né? Exatamente. É isso que nós entendemos, Salete. Eu assim, reforçar isso porque é um campo de muitas dúvidas, sabe? Eu percebo isso e é complicado mesmo, é difícil, né? E, Salete, você diz assim, falando é fácil, mas o cadastro único, você tem uma observação de que parece fácil, mas realmente ele não é. Ele é bem É bem difícil, complicado. tanto para falar dele quanto para trabalhar com ele. Eu sei que você está trabalhando há muito tempo com ele, então a gente entende sim que Mas, não é sim, fácil, não. sim, mas quando a gente fala, ainda parece ser mais fácil. A hora que você pega a documentação, que você Sim, pega aquelas caso a carteiras, caso, né? caso a caso é bem complexo mesmo. Obrigada. Nada. O Mike tem uma pergunta, né? E quando a pessoa pega auxílio-doença sem estar trabalhando, coloca no campo renda, mas sem estar afastado ou de carteira assinada. É previdenciário, né? Eu entendo que sim, né, Divaldo? Sim, na renda com certeza, sim. Desde que ele contribua para o INSS, ele tem direito, né? Tem direito. Exatamente. É porque eles não estão trabalhando de carteira assinada, mas eles são autônomos, né? A Thalita está colocando ali também, tem essa dúvida, pessoas que não trabalham. Às vezes ela não trabalha de forma registrada, mas ela contribui para a Previdência e faz uma atividade de venda ou faz uma atividade lá na propriedade rural, é trabalho, né? É considerado trabalho. Até mesmo a dona de casa, né? Aquela contribuição, ela também tem direito ao auxílio doença, né? Sendo contribuinte. Pense que sempre que for previdenciário é renda. Eu acho que não tem mais perguntas. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? A gente vai pedir para vocês abrirem as câmeras, aqueles que têm, que a gente tem que tirar uma fotinho, gente, para o Ministério da Cidadania. Ah, você está na aula online. Chegastes no recinto, seu posto. Tem alguém perguntando? O Wagner disse que vai entrar pelo celular. Vamos aguardar o Wagner. Ana, você consegue registrar a imagem? Ou quer que faça o print? O pessoal, vamos abrir a câmera. Tem poucas pessoas que abriram a câmera, né? Uhum. Só vai tirar foto só de 2, 3. Pessoal, vai parecer que vocês são fantasma, aluno fantasma, viu? Divaldo, inclusive a sua está fechada. A minha? Aham. Não. Entendo, Divaldo. É que não cabe todo mundo, Então, Márcio. deve ser minha internet, então. Pronto, Ana? Pronto.